E se o silêncio não fosse ausência, mas resposta? E se a solidão, tão temida por tantos, não representasse um vazio, mas uma presença total e profunda? Vivemos em uma era que rejeita a quietude, que enxerga a solitude como falha e mede o valor pessoal pela quantidade de vozes ao redor. Mas e se estivermos observando o mundo de forma invertida? Há 2000 anos, os estoicos já compreendiam algo que muitos ainda ignoram. Estar só não é sinal de fraqueza. É um reencontro com o que ninguém pode nos tirar: nossa integridade. Enquanto o mundo busca ruídos para se distrair, o estoico silencia para se encontrar. Ele entende que o aparente vazio não é um abismo, mas um espaço onde a presença floresce. Neste vídeo, quero te mostrar outro caminho. Um caminho onde estar consigo não é sinônimo de estar perdido, mas centrado. Onde a plenitude não vem de fora, mas emerge de dentro. Prepare-se para conhecer 15 hábitos históricos que não prometem companhia constante, mas oferecem algo ainda mais raro: liberdade interior. Antes de prosseguir, comente: hoje escolho ser inteiro comigo mesmo. Sou estoico. Essa é a sua travessia. E se tudo isso ressoar com você, inscreva-se. Cada vídeo aqui é um passo rumo ao silêncio que cura. Capítulo 1. Comece aceitando. E se essa sensação que você chama de solidão for, na verdade, um reencontro, não com os outros, não com memórias distantes, mas com você, um retorno ao lugar mais esquecido, o seu centro, aquele espaço silencioso que você evita, mas que nunca deixou de existir. Muitos temem a solidão não por ela representar perigo real, mas porque ela tira as distrações. E quando elas se vão, o espelho aparece. Não o que mostra a aparência, mas aquele que revela a verdade. Quando tudo se cala, sobra o que você é de fato, não o que finge ser. Isso assusta. Vivemos rodeados de barulho porque evitamos escutar a única voz que realmente importa: a nossa. Aquela que sussurra no escuro: você está vivendo a sua verdade ou apenas atuando? Por muito tempo fugi. Me escondi em compromissos, em relações vazias, em notificações sem fim. Acreditava que manter a mente ocupada evitaria que o coração gritasse. Mas o coração sempre encontra um jeito. Um dia o mundo silenciou. As pessoas partiram. Os ruídos cessaram. E então ali restou apenas eu, em um quarto. Pela primeira vez ouvi minha própria voz. Foi desconfortável. Mas foi o começo. Quando acolhida, a solidão deixa de ser falta. Torna-se solo fértil onde verdades nascem. Na presença alheia, usamos máscaras. Rimos quando queremos chorar. Concordamos quando queríamos gritar. Moldamo-nos para caber. E assim, vamos nos perdendo. Mas na solidão não há máscaras, só há o chão da existência. E é nesse terreno cru que tudo começa. É nesse chão silencioso que você pode tirar os sapatos da performance e sentir o peso real do que carrega. As histórias que te contaram, as que você aceitou sem questionar. Quanto da sua vida é realmente seu? E quanto foi apenas herdado? A solidão é o único lugar onde essas perguntas podem florescer. Onde você olha suas feridas de frente e pergunta: essa dor ainda me serve? É onde você pode tocar sua tristeza com coragem, sem medo de se despedaçar. É onde o amor próprio brota sem precisar da validação de ninguém. Os estoicos já sabiam: não é o que nos acontece que nos machuca, mas como escolhemos interpretar. A solidão, quando tratada como abandono, vira prisão. Mas quando acolhida como pausa sagrada, se torna templo. Templo. Essa palavra precisa ser sentida. A solidão, quando honrada, vira um mosteiro interior. Um espaço onde você se encontra com o seu eu mais honesto. Onde pode sentar no chão da alma e dizer: aqui estou, com tudo o que sou, com tudo o que ainda preciso curar. E está tudo bem. Você não está só porque falhou. Está só porque foi chamado a voltar para casa. E dentro de você não há apenas silêncio. Há perguntas, há memórias, há verdades enterradas. Há um universo inteiro esperando por escuta. Quando você aprende a habitar sua própria presença, nunca mais será prisioneiro da ausência de ninguém. Você não vai mais mendigar atenção. Não vai mais implorar por amor. Não precisará mais se ajustar a moldes que não te servem. Porque finalmente poderá olhar nos olhos de alguém e dizer: te escolho, mas não te imploro. E isso muda tudo. A verdadeira independência emocional nasce no momento em que você entende que sua paz não depende de mais ninguém.
está nas suas mãos. Seu valor não se mede por quem te valida, mas por como você se acolhe. Estar bem na própria companhia é o primeiro passo de uma jornada que não te leva de lugar algum, porque ela te leva de volta a si, ao seu centro, à sua essência. E é ali, nesse lugar inteiro e silencioso, que você começa a se reconstruir, não por carência, mas por convicção. Capítulo 2. Mude a forma como você fala consigo mesmo. Já parou para notar o tom da sua voz interior quando algo dá errado? Quando você falha, se atrasa, se frustra? Qual é a primeira frase que surge na sua mente? Para muitos é algo como, você nunca acerta. Ou, de novo, você falhou. Essa voz fria e dura não corrige, ela castiga. E nós crescemos achando que isso é normal. Acreditamos que essa cobrança é o que nos mantém firmes, mas ela, na verdade, nos destrói silenciosamente. Porque o que ela oferece não é disciplina, é punição. E ninguém floresce sob punição constante. Os estoicos nos lembram que temos responsabilidade sobre o que pensamos. A qualidade do nosso mundo interior molda o mundo exterior. E isso começa com o que acreditamos sobre nós mesmos. Imagine alguém que só te diminui, que te critica sempre, que te faz sentir pequeno. Você confiaria nessa pessoa? Pois é assim que você se trata todos os dias. Essa voz não nasceu contigo. Ela foi ensinada. Alguém, um dia, te convenceu de que errar é vergonhoso. E desde então, você alimenta esse padrão sem perceber. Mas tudo que foi aprendido pode ser desaprendido. E esse é o convite. Reconstruir o modo como você fala com você mesmo. Não se trata de criar um otimismo ingênuo, mas de interromper a agressão interna. É hora de trocar a autocrítica cruel por um olhar mais humano. Existe uma grande diferença entre ser exigente e ser cruel. A exigência é saudável, ela impulsiona. A crueldade sufoca antes que qualquer semente germine. Observe como você se trata nos momentos difíceis. Repare nas palavras que você usa. Agora, imagine dizer essas mesmas palavras a alguém que você ama profundamente. Você diria a um filho ou a um amigo? Você é um fracasso? Claro que não. Então, por que aceita esse tipo de linguagem quando vem de você? O modo como você conversa consigo mesmo define sua resiliência, sua autoestima, sua capacidade de continuar. Se sua mente é um campo hostil, você viverá gastando energia apenas para sobreviver a si mesmo. Mas ninguém cresce em solo árido. Reconstruir esse diálogo interno é um ato de coragem silenciosa. É como dizer, chega, eu não serei mais meu próprio carrasco. É limpar a casa por dentro. É varrer décadas de autodepreciação e começar a plantar palavras que sustentam. Troque o nunca consigo por estou aprendendo. Troque o não sou suficiente por estou me reconstruindo. No início parecerá estranho, mas o cérebro aprende por repetição. E com o tempo, essa nova linguagem começa a sustentar, e não mais derrubar. Ela não foi embora porque foi empurrada. Ela partiu porque foi acolhida, porque compreendeu que sua missão ali havia se cumprido. Habitar nossas emoções é mais do que sentir. É permitir que o corpo chore o que a mente ainda não entende. É deixar a alma respirar quando a boca não encontra palavras. É criar dentro de si um refúgio onde tudo tem permissão para existir, sem julgamento, sem culpa, sem negação. E é justamente quando paramos de lutar contra o que sentimos que começamos a transformar o que vivemos. Nesse espaço de escuta, aceitação e presença plena, nasce um tipo de força diferente. Não aquela forjada em resistência, mas em verdade. Uma força que não precisa de armaduras, que não precisa endurecer. A força de quem olha para dentro e diz, sim, eu sinto, e mesmo assim, sigo. Agora, encontre um lugar onde sua criatividade possa fluir livremente. Há exaustões que o descanso físico não resolve. São cansaços da alma, da mente saturada, de emoções reprimidas por tempo demais. Às vezes, o corpo está parado, mas por dentro corremos há dias, fugindo de nós mesmos, tentando controlar o que não se pode tocar, nomear o que é indizível. E quando o silêncio já não basta, quando ele deixa de ser escuta e vira repressão, é aí que entra a criação. Não como tarefa, não como produto, mas como escape, como respiro, como tradução sensível do que vive dentro e ainda não encontrou sua voz. A criação vem antes da lógica.
É o corpo dizendo o que a mente não sabe formular. É a alma sussurrando o que a boca não ousa confessar. Desde pequenos, desenhávamos, cantávamos, dançávamos, expressávamos o que sentíamos. Mas com o tempo, fomos podados. Isso não serve. Isso não é arte. Isso é bobagem. E por medo, vergonha ou autocrítica, fomos silenciando esse refúgio que ainda vive em nós. Esse refúgio criativo nunca nos abandonou. Ele continua escondido na vontade de rabiscar um caderno, de compor uma música que ninguém vai ouvir, de criar algo sem sentido aparente. São gestos simples, mas sagrados. Pequenos portais de cura que dispensam qualquer explicação racional. Criar é abrir uma janela dentro de si, não para mostrar algo ao mundo, mas para deixar que o mundo interior respire. Por muito tempo eu também me silenciei. Tinha medo do julgamento, da imperfeição, de parecer ridículo. Achava que, se não fosse perfeito, não valia. Até que compreendi. Criar não serve só para ser visto, serve para que a gente se veja. Quando você escreve, às vezes é apenas para se escutar. Quando desenha, não precisa ser bonito, só precisa ser verdadeiro. Quando dança, não precisa de técnica, basta que o movimento te devolva o que a rigidez do dia a dia tirou. A folha em branco pode ser um espelho. O som improvisado pode ser uma oração. O traço desajeitado pode ser a linguagem de uma dor que você nem sabia nomear. Criar não é sobre se tornar artista. É sobre se tornar inteiro. É sobre dar à sua emoção um canal, uma forma, uma saída. Porque há dores que conselhos não dissolvem, mas que se desmancham em cor. Há feridas que não se fecham com lógica, mas com gesto. Há sentimentos que só encontram paz quando se tornam forma. Criar é um ato de autoacolhimento, especialmente nos dias em que tudo dentro parece demais. Crie quando estiver perdido, quando estiver cansado, quando estiver cheio. Não para mostrar, não para agradar, mas para permitir que algo se mova dentro de você. O refúgio criativo é esse lugar sem exigências, sem metas, sem filtros. Apenas liberdade para ser quem se é, com sinceridade. E quanto mais você cria com verdade, mais você se compreende, se aceita, se liberta. Você não precisa de talento, só precisa de verdade. Porque a criação verdadeira não nasce da técnica, mas da emoção. E quando ela emerge, algo muda profundamente. Você se reconcilia consigo, você se torna abrigo, você volta para casa. Por isso volte para aquela música que você parou de cantar. Aquele caderno que você abandonou, a arte que você escondeu na gaveta. Não espere aplauso, não espere perfeição. Apenas crie, porque cada ato de expressão é também um ato de cura. E às vezes tudo o que você precisa para continuar é se permitir sentir, com as mãos, com o corpo, com a voz. Hoje, sem metas, sem desculpas, sem julgamentos, apenas crie. Amar a si mesmo de verdade é um ato de coragem e consciência. Quem se ama não implora, não se diminui e muito menos aceita migalhas emocionais só para evitar a solidão. Amar-se é fazer escolhas com clareza, liberdade e autenticidade. E o mais bonito é que quando você está inteiro, você atrai pessoas que também estão. É uma dança poderosa, dois seres completos que decidem caminhar juntos, não por necessidade, mas por vontade. Eles não se veem como salvação um do outro, mas como espelhos. Sabem dividir o peso da vida sem carregar o outro como fardo. Quando você se reconhece como inteiro, tudo muda. Você deixa de aceitar o mínimo, para de implorar por atenção e começa a se escolher com mais calma, a amar com mais coragem e a se afastar com paz. Porque entende, enfim, que a sua completude é o seu maior escudo. A partir daí, toda relação vira escolha, não dependência. Você perde o medo do silêncio e da ausência, pois aprendeu a ser companhia suficiente para si. Ao se olhar no espelho, não vê mais um vazio esperando por resgate, mas alguém que, mesmo com falhas, cicatrizes e ausências, aprendeu a se bastar. Viver com o medo constante de decepcionar os outros é como atuar num palco onde o público nunca aparece. Mesmo quando você está só, age como se estivesse sendo avaliado. Esse é o peso invisível de quem vive para agradar. Crescemos achando que nosso valor está em fazer o outro feliz, em ser útil, em ser conveniente. E nisso,
Aprendemos a engolir desconfortos, a ceder em silêncio e a sorrir enquanto tudo dentro de nós grita por fuga. Isso não é maturidade, é abandono de si. Você já disse sim enquanto seu corpo inteiro implorava por um não? Já manteve o sorriso enquanto sua alma pedia por afastamento? O medo de decepcionar veste fantasias de empatia, responsabilidade, boa educação. Mas por trás disso tudo, quase sempre há o medo de ser rejeitado, de ser deixado de lado, de não ser amado. E nesse esforço de se encaixar, você se distorce, se sabota, se esgota. Dizer não é um aprendizado. No começo machuca, a voz falha, a culpa aperta. Mas com o tempo nasce uma nova força, a força de ser fiel a si. O respeito próprio passa a ser prioridade, e você deixa de viver tentando sustentar a imagem que criaram de você. Você passa a honrar a sua verdade, e quando isso acontece, relações mudam. Algumas somem, outras desmoronam. Mas também nascem laços mais leves, reais, onde ser você basta. Deixar ir não é desistência, é um ato de sabedoria. Há momentos na vida em que insistir é o mesmo que se recusar a crescer. A folha que se agarra ao galho morto não vive, apenas sobrevive. E assim somos nós, quando insistimos em pessoas, planos ou versões de nós mesmos que já não fazem mais sentido. Soltar é doloroso, sim. Dá medo, sim. Mas é necessário, porque ao insistir no que já acabou, nos tornamos prisioneiros de um passado que não retorna. A dor maior não está em perder, mas em se recusar a aceitar a perda. O verdadeiro amor não aprisiona, liberta. E o respeito por si mesmo se manifesta quando você escolhe soltar antes que a vida te obrigue a isso. Soltar é dizer, eu me escolho, mesmo que isso custe o que fui. É fazer as pazes com a ausência e entender que agora você é outro. O desapego não apaga memórias, ele transforma lembranças em aprendizado. E quando você solta com compaixão, algo mágico acontece. O que antes doía vira luz, referência, força. Você descobre que não é a história que viveu, mas quem se tornou ao atravessá-la. E a partir daí, você se permite recomeçar com menos peso e mais verdade no coração. A rotina, muitas vezes, se transforma em um ciclo automático onde acordamos, comemos, trabalhamos e repetimos tudo no dia seguinte, sem sequer notar. Mas e se cada ato simples fosse, na verdade, uma oportunidade sagrada? Os estoicos acreditavam que a verdadeira grandeza nasce no ordinário, no cotidiano vivido com presença. Não é o mundo que perdeu profundidade. É o nosso olhar que se tornou raso pela pressa. Imagine transformar seu café da manhã num ritual de gratidão, seu banho num momento de conexão, sua caminhada num instante de contemplação. Viver com intenção é fazer de cada gesto uma escolha consciente. Comer com atenção, ouvir de verdade, respirar antes de reagir. Tudo isso te reconecta com a vida. Eu mesmo descobri isso num momento de silêncio, com uma simples xícara de chá. Ali, naquele instante, sem grandes eventos, entendi que a presença é o que realmente importa. Criar pequenos rituais diários não exige tempo, mas presença. Escrever em um caderno, apreciar o pôr do sol, estar inteiro numa conversa, são gestos que, quando feitos com alma, transformam o banal em sagrado. E é aí que a vida se torna especial. Não pelo que você conquista, mas por como você escolhe viver o agora. Aceitar que você não sabe é um dos maiores atos de coragem que alguém pode ter. Vivemos numa sociedade que exige respostas, planos e certezas o tempo todo. Mas e se justamente nesse não saber morasse a semente da sabedoria? A mente moderna, viciada em controle, quer prever tudo, e quando não consegue, entra em colapso, como se a dúvida fosse fracasso. Mas os estoicos sabiam, viver é dançar com a incerteza, é estar presente no agora sem precisar garantir o depois. O sofrimento muitas vezes não vem da falta de resposta, mas da resistência em aceitar que não temos uma. Quando você acolhe o não sei, começa a ouvir a si mesmo com mais sinceridade. Eu vivi isso. Quando perdi todas as certezas, o que restou foi o silêncio. E nesse silêncio, me ouvi pela primeira vez.
não com fórmulas prontas, mas com escuta genuína. A dúvida passou a ser o solo onde novas ideias germinaram. Fingir saber é fácil. Difícil é ter a humildade de se permitir aprender, de errar, de recomeçar. E é isso que a vida pede: presença, não perfeição. Da próxima vez que a incerteza te visitar, respire. Não corra, fique, porque é nesse espaço vazio que nasce a verdadeira transformação. A sabedoria não está em saber tudo, mas em ter coragem de caminhar mesmo sem mapas. Você chegou até aqui, e isso já diz muito. Significa que essa mensagem falou com você de algum jeito. Então, antes de ir embora, faz o seguinte: clica no botão de curtir. Isso mostra para o YouTube que esse conteúdo merece alcançar mais pessoas. Comenta aqui embaixo o que mais te marcou, porque a sua opinião pode abrir os olhos de alguém que está lendo. E se você quer continuar essa jornada de crescimento, reflexão e poder silencioso, se inscreve no canal agora. Aqui, cada vídeo é um passo a mais rumo à sua melhor versão. Você está pronto para isso? Então vem!